Oi, gente! Sejam bem-vindos! Estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube e agora para conversar um pouco com vocês sobre habilidades essenciais que a criança precisa desenvolver. E ao longo aqui desses pequenos vídeos, nós vamos conversar também sobre como é que a gente trabalha cada uma dessas habilidades a partir de uma única história. Eu já vou falar para vocês por que nós decidimos fazer isso, como é que a gente vai trabalhar as habilidades a partir de uma história só. Mas antes, eu queria conversar com você sobre essa história de habilidades aí. Eu não sei, algum momento você já parou para se perguntar assim, o que será que a criança realmente precisa aprender? Imagina a seguinte situação, você está lá, sentado, olhando ali alguns vídeos sobre educação e você vê o vídeo de uma criança bem pequena, que já sabe falar o nome de, não sei, todos os ossos do corpo. E você pensa, gente, nunca ensinei isso para o meu filho ou para os meus alunos. E você começa a pesquisar sobre aquilo e você acha um material, e você acha um esqueleto, traz para casa e começa a ensinar os nomes dos ossos e assim por diante. E no meio dessa trabalheira toda, você em algum momento para e pergunta assim, mas vem cá, será que as crianças precisam aprender o nome de todos os ossos do corpo? Se você se fez essa pergunta em algum momento, isso é um grande passo na sua vida, porque, em geral, na educação, pelo menos essa educação que nós vemos hoje, nós acabamos ensinando as coisas, assim, gente, não é ensinando por ensinar, mas sabe quando alguém diz, você vai lá e pega e começa a fazer aquilo, e você está no caminho, e quando você vê, você já começa a ensinar uma outra coisa. A educação hoje ela caminha mais ou menos assim. As pessoas acham que elas têm que ensinar aquilo ou elas ouviram alguém falando e começa a acrescentar aquilo ao currículo, seja na escola, seja em casa, onde for. Então, se você tem esse tipo de pergunta na sua mente, será que meu filho precisa aprender isso? Será que ele precisa aprender isso agora? Eu digo que isso é um bom caminho porque esse é o tipo de pensamento pedagógico que nos ajuda a ser bons professores. Porque, gente, sempre, sempre, sempre que você vai começar uma atividade com uma criança na área da educação, você precisa partir ali desse comecinho que é perguntando a si mesmo: o que eu quero trabalhar com essa atividade? Qual é o propósito dela? E aí você verifica e analisa se esse propósito bate com aquilo que você tem estabelecido para essa criança ou para esse grupo de crianças naquele momento. Porque é claro que nós podemos aprender muitas coisas e ensinar muitas coisas, mas se você tem um plano, se você tem uma questão de prioridades envolvida, você vai saber comparar. Será que isso está dentro daquilo que é a prioridade para esse momento ou não? Isso tudo a gente trabalha aqui dentro daquele mapa que nós criamos, né, da estrutura 5x5, que você pode saber um pouco mais depois, e do mapa de atividades que nós desenvolvemos também. Mas o que eu queria falar aqui hoje é da diferença quando você se faz essa pergunta, será que eu preciso trabalhar isso ou não, entre o conteúdo que uma criança precisa saber e a habilidade que ela precisa desenvolver. Porque olha só, vamos voltar para esse exemplo ali dos ossinhos, tá bom? De repente, você vê uma pessoa que fez questão que a criança memorizasse o nome de todos os ossos do corpo. E aí você pensa, bom, meu filho não precisa aprender isso agora. Talvez se ele fosse fazer uma faculdade de medicina, de ortopedia, não sei, mas no momento não. Só que, às vezes, a intenção daquela pessoa que está trabalhando os nomes dos ossos não é necessariamente capacitar essa criança para agir de acordo com a necessidade de cada osso quebrado do corpo. Ela pode estar trabalhando simplesmente a memorização que o filho ou o aluno precisam desenvolver, que é uma habilidade essencial. Memória, gente, sem memória não tem estudo, certo? Não tem aprendizado. O aprendizado, ele implica necessariamente no uso da memória ou das memórias, né? Se a gente for considerar os tipos de memória que existem. Então, se o objetivo dessa pessoa for trabalhar a habilidade da criança em memorizar, memória de longo prazo, memória de curto prazo, ela pode estar usando os ossos para trabalhar isso, os ossos do corpo, né? O nome dos ossos.
Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: o conteúdo que nós aprendemos, ele tem um valor, sim. As informações que nós temos, os dados, tudo isso forma o nosso pensamento. O problema é quando nós focamos demais naquilo que nós queremos que as crianças saibam e esquecemos que nós precisamos trabalhar determinadas habilidades com eles. Que habilidades são essas? Como essa que eu falei para vocês, por exemplo, de memória. Memória é uma delas. Nós temos também a habilidade de leitura, habilidade de interpretação. São muitas, gente, que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de 15 nessa pequena série de vídeos aqui, mas são diversas que nós temos para trabalhar com as crianças. A questão é que quando você foca no trabalho de habilidade, você está preparando a criança para ser, inclusive, capaz de aprender mais para frente o que ela precisa. Esses dias, por exemplo, eu estava revisando o material aqui das Crônicas de Nárnia, que nós estamos elaborando aqui para a Academia Kids, e uma das meninas colocou sobre a questão das embarcações. E a gente foi pesquisar sobre a velocidade de um navio e a velocidade de uma galé, que é aquela embarcação antiga. E eu pensei que engraçado, até hoje eu nunca soube o que era uma galé, uma galera. Não sabia o nome desse tipo de embarcação, não sabia o tipo de diferença de velocidade entre um navio e uma embarcação antiga. Isso só soube agora. Mas por que agora eu fui capaz de aprender isso? Porque ao longo da minha vida, essas habilidades de aprendizado foram sendo desenvolvidas. Então, eu sei fazer uma pesquisa, eu sei ler, interpretar, eu sei chegar a conclusões. O que eu quero dizer aqui é que se nós queremos preparar as crianças para a vida, existem diversas habilidades que nós precisamos trabalhar com eles. Algumas são essenciais para tudo, inclusive para prepará-los para o aprendizado futuro. Nós nunca vamos dar conta de ensinar tudo que uma criança precisa saber. Primeiro, por uma questão óbvia, o tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo, certo? E segunda, porque nós não sabemos quem essa criança vai ser. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para a vida dela. Ela vai precisar aprender coisas muito específicas mais para frente. E ela precisa ser capaz de aprender, quando chegar a hora, aquilo que ela quiser ou aquilo que ela precisar. Então, a questão que nós estamos trabalhando aqui é que se você foca somente no que você quer que a criança saiba, isso será um problema, porque a criança não será preparada para aprender futuramente. E pode parecer que eu estou falando uma coisa absurda aqui, minha gente, que eu estou dizendo, mas é óbvio que as crianças são preparadas nisso. Mas se você para reparar bem em algumas dessas habilidades que nós estamos comentando aqui, você vai perceber que o currículo, não só escolar, mas a forma de como a educação hoje está estruturada, não é voltada para trabalhar essas habilidades. Às vezes, elas estão sendo trabalhadas ali, no caminho, mas não intencionalmente, como deveriam ser. Então, é isso que nós vamos conversar aqui. E por que é que nós vamos falar sobre uma história só? Bom, em 2013, quando eu ainda trabalhava em sala de aula, eu comecei a fazer essa pesquisa. Quais são as habilidades que a criança precisa desenvolver e como eu posso trabalhá-las? E enquanto eu fui pesquisando ao longo dos anos, eu fui também percebendo que a gente tem que fazer coisas demais na área da educação. Então, o tempo todo eu tenho focado em como é que a gente trabalha a maior quantidade de coisas possíveis dentro de um projeto só. Como é que eu pego um projeto e desenvolvo diversas habilidades que a criança necessita a partir dali? E foi assim que eu comecei com a questão das histórias, porque a gente trabalhava na escola com o programa AMO, que eu já falei para vocês. Quem conhece o programa Valores e Virtudes sabe que uma parte desse projeto é inspirada na ideia do programa AMO, que pegava, no meu caso, eu trabalhava com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e ele trabalhava princípios a partir da história. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver diversos projetos, alguns que o próprio programa sugere e outros que eu fui criando com as crianças. E eu lembro que depois eu passei a usar o Sobrinho do Mago no projeto de reforço, não mais em sala de aula. E aí eu não tinha mais o material do programa, porque o programa era do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
Mas conforme eu ia trabalhando com as crianças, eu pensava assim, gente, se eu pudesse, tudo que eu preciso ensinar para as crianças eu tiraria desse livro. Desses, né? As Crônicas de Nárnia. Porque todos os livros clássicos são muito bons para isso, mas especificamente para alguns conteúdos que eu trabalhava com os meus alunos no 5º ano, 4º e nessa fase inicial ali da educação, do ensino fundamental, tem muita coisa legal nessas histórias que a gente consegue tirar. E foi por isso que a gente começou, então, o programa Valores e Virtudes com diversos livros, sendo que um deles era o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e hoje a gente trabalha com todos, né? A ideia de que é possível você pegar uma história muito boa e trabalhar a partir dali várias questões que a criança necessita, tanto conhecer quanto desenvolver como habilidade. Então, o que nós faremos aqui é pegar junto com vocês e mostrar como é que a gente trabalha pegando uma história e desenvolvendo diversas habilidades a partir das atividades que a gente prepara dentro da riqueza que essa história oferece. Então, nós vamos começar falando sobre atenção e concentração no próximo vídeo. E eu espero que vocês gostem e se divirtam bastante, porque é muito legal fazer isso, de você pegar uma história e trabalhar ali o que você precisa com as crianças. Nos vemos lá então, gente. Até mais!